Há um afastamento masculino claro, mensurável no comportamento. Menos iniciativa, menos cortejo, menos disposição para o namoro sério e casamento. Isso não é falta de desejo, é gestão de riscos. O homem moderno percebeu que aproximar-se pode virar acusação, vínculo pode virar obrigação vitalícia, erro pode virar processo, boa intenção não é defesa jurídica. Isso muda comportamento automaticamente. Não é ideologia, é instinto de autopreservação. Não existe falta de interesse masculino com relação às mulheres. Existe aversão ao risco. Eles não deixaram de desejar as mulheres, namoro ou família. Eles recuaram porque o custo potencial do erro ficou desproporcional. Muitas mulheres sentem falta de cortejo, presença e compromisso. Mas o mesmo ambiente social que cobra isso desestimula o homem a agir. Quando tudo é acesso fácil, o afeto perde profundidade. A promiscuidade normalizada não libertou emocionalmente. Ela desorganizou o vínculo, confundiu o desejo com validação e trocou construção por consumo. O corpo virou palco, a atenção virou vício, o compromisso virou prisão. O superego feminino não se constitui com a mesma severidade e autonomia que o masculino, pois a mulher não atravessa o complexo da castração da mesma forma que o homem. O superego da mulher tende a ser menos rígido, menos impessoal, mais ligado às relações afetivas, mais dependência do vínculo, maior vulnerabilidade emocional. O superego feminino não se constitui com a mesma severidade e autonomia que o masculino, pois a mulher não atravessa o complexo da castração da mesma forma que o homem. O superego da mulher tende a ser menos rígido, menos impessoal e mais ligado às relações afetivas. O feminino permanece mais tempo e mais intensamente ligado ao campo afetivo, onde há mais investimento emocional, há mais possibilidade de colapso. Isso é fragilidade emocional, não defeito moral. As mulheres sofrem mais com perda de objeto, maior desorganização psíquica em rupturas afetivas. O feminino vive conflitos internos mais intensos ligados ao amor e à perda. É mais atravessado por culpa e ansiedade depressiva, mais profundidade emocional, menor blindagem psíquica. A mulher está mais exposta ao campo do gozo e do desejo do outro, mais atravessada pelo outro, menos protegida por estruturas simbólicas rígidas, mais vulnerável subjetivamente. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Consciência Oculta, eu sou o Rafael. O meu objetivo aqui com esse vídeo, pessoal, não é atacar nem as mulheres e nem enfraquecer a imagem dos homens, certo? Mas é deixar tudo bem contextualizado, né? E falar de um fato, né, que está acontecendo aí no mundo inteiro, né? Mas principalmente no Ocidente, aqui no Ocidente, né? E em parte da Europa também. E o que está acontecendo é uma grande engenharia social que está em andamento. Isso não é de agora, né? Isso é uma coisa maligna, arquitetada pelos dominadores, que não são somente físicos, mas também são sutis. Então essa engenharia social que está em curso aí, hoje em dia, é o que nós estamos vendo hoje acontecer diante dos nossos olhos. É uma coisa que começou lá atrás, há décadas atrás, né? Mais de 30, 40, 50 anos. Então, o que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos é a desconstrução dos valores morais, a desconstrução da família,
a desconstrução da imagem feminina, a desconstrução da imagem masculina, a inversão de valores, né? O que nós estamos vendo acontecer aí hoje, diante dos nossos olhos. E vê-se muito nas redes sociais, né? Há vários vídeos aí espalhados pelas redes sociais aí, pelas plataformas aí, né? O YouTube, TikTok e entre outros, né? Muitos vídeos de mulheres reclamando, né? Porque que os homens não estão chegando mais nelas quando elas vão em lugares públicos, né? Aonde as pessoas geralmente vão, tanto homem quanto mulher, para buscar uma parceira, um parceiro para se relacionar. Por que que os homens não estão permanecendo depois de um encontro sexual, casual? A coisa tá tão séria que elas estão reclamando que os homens não estão nem querendo abordá-las para conversar. Então não está havendo cortejo, os homens não estão chegando mais, não querem saber de falar nada. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo do nada. Na verdade, o que está acontecendo é um reflexo. Muitas coisas que estão acontecendo, na verdade, tudo que está acontecendo, está tudo conectado. Está tudo conectado, né? São peças de um grande quebra-cabeça, né? De uma engrenagem. É um veículo que está em curso, mas que está apresentando defeitos gravíssimos, e esse veículo, o destino dele, né, em movimento, é uma grande colisão. Estamos em rota de colisão. É exatamente isso que está acontecendo. Porque a engenharia social maléfica, que foi pensada, criada na mente, não só em uma, mas em várias mentes malignas, foi planejada e projetada, foi colocada em curso há décadas atrás. Isso não é de agora. Então você vê mulheres agora reclamando do porquê os homens eles não estão querendo mais ter relacionamento sério, não estão querendo casar, não estão querendo namorar, sequer estão querendo chegar nelas para trocar uma conversa, para bater um papo, para flertar. Então nós estamos seguindo um rumo em que nem mesmo relacionamento casual, nem sexo casual vai acontecer mais. Essa é a ordem antinatural das coisas. É o que está se desenhando no quadro atual da sociedade. Uma coisa maléfica que foi maldosamente planejada, projetada, está em curso, está rumo ao seu ápice, está muito próximo do ápice, e não melhora. Pelo menos é o que nós podemos ver diante dos nossos olhos. O que está acontecendo, pessoal, é um organismo que desenvolveu, que foi atacado, na verdade, por uma ideia, né? Aonde essa galera que está aí no comando, está dominando a sociedade, contaminou o organismo chamado família,
onde eles pegaram o polo mais frágil, a mulher, inseriram nelas através de filmes, novelas, minisséries, através de reportagens tendenciosas da grande mídia, uma ideia. Essa ideia foi vendida por eles e essa ideia foi comprada por elas, pelas mulheres. Elas absorveram com todas as suas forças, com toda a vontade do teu ser. O feminismo é um câncer que começou a se desenvolver dentro do organismo chamado família, né? Então, eles seduziram esse polo mais frágil dentro da família, a mulher, né? Não vamos ser idiota aqui, as mulheres elas são mais frágeis que os homens em quase todos os aspectos. E eu não estou falando disso aqui, estou atacando as mulheres, não estou atacando ninguém. Isso é comprovado, biologicamente comprovado. A psicanálise também comprova isso. Então, eles, sabendo dessa fraqueza, dessa fragilidade feminina, né, eles as atacaram, trazendo essa ideia, inicialmente, de liberdade, de igualdade, né? Mas isso foi de propósito. Seduziram-nas com a falsa liberdade, falsa igualdade, contaminaram suas mentes com um ódio e, a partir daí, elas absorveram essa ideia como algo positivo. Isso foi o feminismo, ele foi vendido como algo benéfico para as mulheres. Só que o feminismo ele foi uma grande armadilha. O ponderamento feminino ele foi vendido como algo bom, algo positivo. Só que os frutos disso são frutos podres. Na verdade, não deu frutos, né? Essa que é a mais pura verdade. O feminismo não deu bons frutos. Ele foi uma armadilha, uma isca jogada para as mulheres, que na sua grande maioria morderam essa isca, achando que teriam liberdade, entendendo a elite que o seu plano estava um pouco devagar para o cumprimento do seu intento maléfico, da destruição da família. O que eles fizeram? Eles começaram a colocar no meio político, a infiltrar pessoas selecionadas que estiveram e estão de acordo com o seu intento para poder legislar, colocar leis injustas contra os homens, leis que favoreçam totalmente as mulheres, amplamente, e desfavoreçam os homens. Então, o resultado de tudo isso são mulheres promíscuas, hipersexualizadas, né? Hipersexualização, né? É uma coisa que está muito evidente hoje em dia. Então, a promiscuidade e a hipersexualização andam junto, né? Mulheres ponderadas que desenvolveram um ódio gratuito contra os homens, né? Não são todos, mas é a grande maioria. O câncer já tomou quase que todo o corpo, é um câncer maligno.
Então você tem hoje como resultado, né? Porque toda ação tem uma reação, né? Então você tem hoje como resultado do feminismo e dessas leis aí malignas, criadas por pessoas que foram selecionadas como peças importantes aí desse quebra-cabeça que a gente está montando, foram colocadas no meio político para legislar leis satânicas, injustas. Por exemplo, a lei aqui, ó, pensão para o filho que não é biologicamente do homem. Lei número 11.804 de 2008. Alimentos gravídicos, né? Ano 2008. Permite que a mulher peça pensão durante a gravidez, sem exame de DNA. Olha só. Isso aqui, na minha opinião, é uma grande sacanagem, né? Basta indício de paternidade, mensagens, fotos e relato. Mesmo que depois o DNA dê negativo, o homem não recebe de volta o que pagou. Tá vendo? Fala pra mim se esse tipo esses tipos de lei não afasta o homem não acaba com a intenção do homem de querer ter um relacionamento sério. O homem ele não vai pensar 10 vezes antes de buscar um relacionamento, principalmente quando hoje a maioria das mulheres aí, né, principalmente as que aderiram ao feminismo, né, estão cheias de mal intenção para cima dos homens, querem tirar proveito de tudo. O cara vai pensar 10 vezes antes de buscar um relacionamento, com leis como essas daqui, ó. É essas leis aí, ó, que estão afastando os homens das mulheres. Essa aqui também é outra, ó. Paternidade socioafetiva. O homem vira pai sem ser pai, né? No caso aqui está citando o STF. Eu não entendo muito bem o que significa esse RE aqui, mas parece ser de 2016, né? O STF decidiu que vínculo afetivo pode gerar obrigação de pai, mesmo sem vínculo biológico. Tá vendo? Então, acho que só se a mulher só tiver uma foto do namorado dela brincando com o filho dela, né? Tendo uma conversa com o filho dela, se ela tirar uma fotinha, né? Dele abraçando o filho dela, e levar isso aí lá, né? E ela pode pedir para que esse homem pague pensão pro filho dela, né? O cara pode ser obrigado a pagar a pensão para sempre. Aqui, ó, essa daqui é outra também, ó. Código Civil, lei número 10.406 de 2002, né? Regime de comunhão parcial, metade dos bens para a ex-mulher, né? Isso aqui afasta qualquer homem de querer um relacionamento sério, tá vendo? Principalmente quando hoje em dia você não sabe o que está dentro da cabeça da mulher com quem você está se relacionando. Por isso que você tem que usar muito bem a régua, né? Escolha uma mulher que seja mais voltada para os princípios tradicionais da família, né? Mesmo assim, ainda não há garantia que você está se relacionando com uma pessoa verdadeira, de boa intenção, sabe? Com a mente pura, de que é um relacionamento verdadeiro com você, né? Então, metade dos bens vai para a ex-mulher, né? Tudo que é adquirido durante o casamento é dividido em 50%, mesmo se os bens foram todos seus. 50% vai para a mulher, e você ainda corre risco de perder sua casa. Provavelmente perde sua casa, né? E tem um monte de vídeo assim aí na internet aí, comprovando isso aí, de caras relatando que perderam a casa, cara que perdeu até carro, moto pra mulher, depois da separação. E a mulher faz questão de ficar com os bens do cara, né? Punindo o cara.
Tem até lei de pensão alimentícia aqui, ó, no caso, ó, para ex-mulher. Olha só que absurdo. O cara separou com a mulher, aí se a mulher alegar lá que ela... Vamos ver o que tá dizendo aqui. A ex-mulher pode pedir pensão se alegar dependência financeira, padrão de vida mantido pelo marido, né? Mesmo após o divórcio. Ela pode pedir uma pensão pro ex-marido dela, lá na justiça. E na maioria das vezes é concedido, né? Eu acho isso um absurdo. No caso aqui está dizendo Código Civil, artigo 1/1.694 e 1.695. Lei número 10.406 de 2002. Uma grande injustiça. Essa daqui é outra também, uma lei muito sacana, ó. A palavra da mulher como prova suficiente. Ou seja, isso não depende não depende da versão do cara, só depende da versão da mulher. Ou seja, a mulher, aqui no caso, se tornou uma entidade, se tornou uma deusa, né? A mulher é vista como deusa, perfeita, imaculada. Só basta ela dizer que aconteceu e assim é entendido pela justiça lá, né? Jurisprudência consolidada, sem número único, mas aplicada diariamente em crimes como violência doméstica, ameaça, assédio, né? Eu não estou aqui passando pano para homens que cometeram violência doméstica, ameaça, assédio, porque isso acontece. A gente não pode ser hipócrita, né? E dizer que não, porque isso acontece sim, né? Acontece muito. Mas e os caras que não cometeram os crimes dos quais estão sendo acusados, né? E para isso, e para comprovar, e para supostamente comprovar que o cara é o vilão da história, que ele cometeu mesmo, só basta a palavra da mulher, né? A palavra da vítima tem especial valor probatório, né? Não precisa de testemunha e nem prova material, tá vendo? Basta a mulher ir lá e dizer que o cara assediou ela, né? Mesmo sem isso ter acontecido, e ele vai preso, sem poder se defender. Fala pra mim se isso não afasta os homens das mulheres. Mas essas leis aí foram criadas para afastar os homens das mulheres, né? No caso, assim, não de odiar elas, mas no sentido, assim, de ficar com receio de buscar um relacionamento, ficar com receio de flertar com elas, né? Cortejá-las, porque hoje em dia você tenta cortejar uma mulher numa área social, em público, a mulher vai, dependendo da mulher, ela pode cismar que você está assediando ela, está importunando ela sexualmente, e aí fudeu, ferrou. Mas todas essas leis aí foram criadas propositalmente para dividir, para separar, entendeu? Dividir, separar, para conquistar, entendeu? Aí causa uma grande desunião, né? A tendência é os homens quererem ser individualistas, não buscar relacionamento, e não estão errados por isso. Mas isso é danoso, né? Infelizmente é danoso, né? Então tem a guarda, no caso aqui agora, a guarda automaticamente favorecida à mãe, né? Que é como eu falei. No caso de separação, a criança fica com a mãe. E aí, mesmo com a guarda compartilhada na lei, na prática, a residência fixa quase sempre fica com a mãe, o homem vira um visitante pagador, né? E muitas vezes a mulher fica fazendo vista grossa, tentando impedir o pai de ver a criança, né? E não acontece nada com ela, não é presa, né? Por fazer isso. Muitas vezes a mãe faz alienação parental, fica tentando colocar o filho contra o pai,
dizendo que o pai é isso, que o pai é aquilo, só para o filho não querer ir com o pai quando o pai vier visitar. Né? Isso causa um impacto, né? Porque, na minha opinião, o pai é a peça mais importante no período de crescimento, na fase de crescimento da criança, seja menino, seja menina. No caso do menino, o menino ele perde a referência masculina, parte do teu potencial de desenvolvimento, de como ser um homem quando crescer, ser independente, né? Parte dessa energia é minada. No caso da menina, a menina fica com cicatrizes emocionais, feridas emocionais, né? Causadas por essa ausência do pai, e ela cresce altamente sexualizada, fazendo isso para buscar constantemente a aprovação dos homens, através da hipersensualidade. A menina cresce cheia de recalque. Né? Isso aí é um tema para um outro vídeo também. Aí eu posso estar até fazendo um vídeo mais centrado sobre isso daí também. Então não está escrito assim, mas é um padrão sistêmico. Né? Não está escrito que o homem vira um visitante pagador, mas na prática é exatamente assim que funciona. Então você tem aí, com tudo isso, a dificuldade extrema, né, de punição por falsa acusação, né, denunciação caluniosa. Na prática, então você tem aqui o Código Penal, artigo 339, que fala sobre a denunciação caluniosa. Na prática, raramente é aplicado, né? Então você tem várias mulheres aí tá tendo uma chuva, tá tendo uma monção aí, né? Uma avalanche aí de falsa acusação de mulher contra homem, né? Eu cheguei a falar até sobre isso daí também no vídeo que eu fiz reagindo ao Humberto Voltz, né? Mas então tá tendo uma enxurrada aí, né? Isso nunca é aplicado na prática, essa lei aí, esse Código Penal, né? Então raramente é aplicado, a mulher quase nunca é punida por acusação falsa. Então o sistema protege o erro feminino e pune preventivamente o homem. Então você tem aqui no caso a dificuldade extrema de punição por falsa acusação, né, das mulheres. Né? Então tem aqui o Código Penal, artigo 339, que é sobre a denunciação caluniosa. Na prática, isso quase nunca se aplica. Então você tem aí uma enxurrada, uma monção, né, um grande avalanche de falsa acusação de mulher contra homem, né? Vários tipos de denúncia falsa acusação, né? E comprovado que o homem não teve culpa, que ele é inocente, ainda assim as mulheres não são punidas. Raramente é aplicado na prática isso aí. As mulheres não são punidas por acusar falsamente o homem, mesmo quando o cara comprovou a sua inocência. Então fica evidente que a mulher fez uma falsa acusação, mesmo assim ela sai ilesa. Né? Quase nunca a mulher é punida por falsa acusação. Quase nunca a mulher é punida por falsa acusação. Né? Então aí isso afasta, faz com que um cara que seja sensato, um cara que seja inteligente, né? Observador, um cara que questiona, que reflete, faz com que um cara assim não queira buscar um relacionamento sério, não queira casar, não queira namorar, né? E hoje em dia tá difícil até de você flertar, de você, né, chamar uma mulher para conversar, para você conhecer ela, né? Porque qualquer coisa que você faça hoje em dia pode ser falsa acusação, né? De repente você está conversando com a mulher ali, dependendo da conversa, se for íntima, a mulher, acho que até isso serve como argumento para a mulher pedir pensão também, socioafetiva, sei lá. O negócio tá tão sinistro que o cara vai pensar 10 vezes mesmo antes de buscar um relacionamento.
E não tá errado. O cara tá certo, né? Mas existe sim, existem boas mulheres aí nesse mundo ainda, né? O sistema ele não tá 100% corrompido, não. A gente não pode generalizar tudo. Não é 100%, mas eu diria aí que hoje em dia 90% aí das mulheres estão contaminadas com o feminismo, em algum nível. Em algum nível. Entendeu? Então, se você, mesmo com tudo isso, você quer um relacionamento, quer buscar um relacionamento, busque um relacionamento com uma mulher que preze os valores tradicionais da família, né? Busque um relacionamento com uma mulher que tenha os perfis de uma mulher tradicional. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e o que ia acontecer com isso. Então você tem como resultado mulheres ponderadas. É um ponderamento cego, é um tipo de rebeldia sem causa. Mulheres rebeldes. Elas estão se rebelando contra os homens, né? Digo, essas mulheres feministas, né? Mulheres cegas espiritualmente, né? Então você vê aí o caráter definindo a roupa. Entendam, meus amigos, isso vai muito além da roupa, né? Eu já deixei isso bem claro no vídeo aí, aqui no canal. Então aí você tem essas leis aí, os homens entendendo exatamente o que está acontecendo, né? Porque os homens não são burros, muito pelo contrário, entendendo exatamente a mecânica do que está acontecendo, né? Eu vou chegar lá ainda, né? Os homens entendendo exatamente o que está acontecendo, presta atenção, eles vão sempre na veia, eles são sempre cirúrgicos para causar o máximo de estrago possível, né? Para causar o máximo de devastação em uma coisa que é linda e maravilhosa, que é a união entre o homem e a mulher, formação da família. Então o que eles fazem? Eles fizeram tudo o que eles fizeram, que eu já citei aqui nesse vídeo. Não obstante, eles dão poder demais às mulheres. Então assim você tira a mulher do lar, né? A mulher passa a não ser mais a dona do lar, né? A que cuida dos afazeres do lar, a que cuida dos filhos, né? Enquanto o marido trabalha e provém. Então você dá poder demais às mulheres. Fazendo isso, você vai ponderá-las, né? Elas vão sair do lar, né? Você irá inverter os papéis. Isso irá causar uma reação que é a emasculação dos homens, né? Então você faz uma inversão de papéis, né? Assim, as mulheres cada vez mais independentes, né? Não que ser independente é uma coisa ruim, né? Mas não é esse o contexto aqui, entendeu? O contexto aqui é a desconstrução da família, né? Então eles deram propositalmente muito poder às mulheres. Hoje as mulheres têm mais poder do que os homens. Todas as ferramentas, tudo foi pavimentado pelos homens, criado pelos homens, né? Mesmo assim elas ainda conseguem, digo, as feministas, essas aí que são diabólicas, né? Que aderiram à agenda. Aí o que acontece? O cara, sabendo que se ele só tentar flertar com a mulher, dependendo da mulher, e é a grande maioria das que aderiram ao feminismo,
se ela tiver mal intencionada, se o cara tentar chegar nela, ela pode... Muitas, né, vão querer falar que o cara tá mal intencionado, vai falar que o cara assediou ela, né? Em casos extremos, tem mulheres que tá casada com o cara, aí o cara quer, ele quer, né? Quer lá, né, as coisas, né? E aí ele tá querendo fazer uma coisa da qual ele tem direito, por estar casado, né? E já vi aí, né, situações aí em que a mulher fala que o cara cometeu estupro, que não podia ter tocado nela sem o consentimento dela, mas o casamento ele legaliza isso. As pessoas elas casam exatamente para ter relação sexual, né? Não só para isso, mas principalmente para isso. E não adianta dizer que não é. E aí o cara vai pensar 1000 vezes, cara, antes de buscar um relacionamento, de casar. Porque se ele casar, dependendo da mentalidade que tiver a mulher, ela pode, no ato da separação ali, de uma eventual separação, pedir todos os bens dele. Se essa mulher tiver um filho que não seja dele, ela pode obrigá-lo a pagar pensão para esse filho, né? Hoje em dia tudo é assédio, né? Infelizmente é desse jeito, tudo é assédio. Se o cara só olhar e a mulher cismar que o cara quiser inventar lá que o cara assediou ela, ele vai lá e é a palavra da mulher contra a palavra do homem, né? Então, é por esse motivo que os homens não querem mais chegar nas mulheres. E aí o cara vai pensar duas... E aí, o que o cara acha mais vantajoso? Ficar solteiro, investir na sua vida de solteiro. Mas eu digo que isso não é benéfico, né? Infelizmente, não é benéfico o que está acontecendo, né? Porque o povo, eles fizeram isso, essa engenharia satânica social, para separar as famílias, para acabar com a família. Você acaba com a família, o povo ele fica individualizado, entendeu? Separado. Uma sociedade onde as pessoas só pensam no individual, né? Só agem pelo individual, só se projeta pelo individual, só se planeja pelo individual, elas são mais facilmente dominadas. E fazendo um balanceamento, colocando tudo na régua, né? Equilibrando tudo, buscando um equilíbrio, perceberam, obviamente, que é muito mais negócio ficar solteiro, né? E focar na sua vida de solteiro do que buscar um relacionamento sério. Até mesmo um namoro ficou inviável para os homens. Então os homens chegaram à conclusão de que não está viável buscar um casamento, porque você casa hoje, se houver caso de separação, se você tiver propriedades, você vai perder 50% do que é teu. Em muitos casos, você tem que sair da casa, que na maioria das vezes a casa é do homem, o cara separou, o cara tem que deixar a casa dele para a mulher. A mulher com raiva, com ódio gratuito, querendo se vingar, né? Ela vai lá na justiça pedir os bens do cara, os bens que o cara trabalhou a vida inteira para conseguir. Então o cara separa, o cara perde os bens, os filhos ficam com a mãe, e isso tem um efeito muito negativo, né? Porque um filho sem a presença do pai, ele cresce com problemas muito sérios.
principalmente o homem, que ele precisa da presença masculina ali do seu pai para ter aquela referência masculina de como crescer e ser um homem responsável, independente. Isso está sendo desconstruído atualmente. Está em fase avançada de desconstrução. Não se enganem, pois as meninas também se veem muito prejudicadas com a ausência do pai, com a ausência masculina no seu período de criação, no seu período de crescimento, na sua fase de crescimento. As meninas também precisam da referência masculina, a referência do pai, presença do pai. O resultado disso são meninas que vão crescendo cheias de recalque, né? Emocionalmente feridas, com uma busca incessante por aprovação, por não ter tido aquela referência do pai no período na fase de crescimento. Elas crescem com esse problema e vão, quando crescerem e se tornarem jovens adultas, né, até mesmo antes, né, porque a hipersexualização ela está no seu ápice, já atingiu o seu ápice. Então você vê meninas aí com 12, 13, 14 anos já hipersexualizadas, tá? E elas crescem com uma busca por aprovação dos homens. E para isso elas se hipersexualizam. Esse é o efeito da ausência do pai na fase de crescimento, na fase principal da formação do caráter do indivíduo. Então a família toda ela foi destruída. Eles pegaram o polo mais frágil, né? Inseriram nela uma ideia maléfica, elas absorveram, né, as feministas, né? Fizeram uma falsa promessa de que o feminismo seria maravilhoso, elas iriam ter direitos iguais, né? Iriam ter liberdade, mas na verdade não é liberdade, é libertinagem. E aí você pega tudo isso aí, soma com essas leis malignas, né? Leis que obrigam, por exemplo, o homem, até mesmo se ele não for o pai de um filho que a mulher, vamos supor, o cara conheceu uma mulher, né, namorou com ela alguns meses, e essa mulher tem um filho que não é dele. Se a mulher for lá na justiça e pedir para lá na justiça para que esse cara pague pensão para o filho dela, né? Na maioria das vezes, esse cara acaba sendo mesmo obrigado a pagar pensão para um filho que não é dele. E aí você vê hoje mulheres querendo saber por que os homens não querem chegar mais nelas. Não as cortejam, não querem conversar, estão fugindo, não comparecem, não querem casar, não querem namorar, nem mesmo trocar uma ideia, né? Dar uma chavecada, não querem mais. Porque hoje em dia, o tanto de falsa acusação que está acontecendo aí está absurdo. E isso afasta os homens, né? Isso não é benéfico, claro. Da onde que eu quero chegar? Isso não é benéfico. Isso não é benéfico, né? É um grande choque que está acontecendo aí. Isso é uma coisa maligna que foi feita lá atrás, há décadas atrás, e agora está tendo aí o seu resultado. É a ação que está tendo a sua reação. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, né? Ainda há
boas pessoas, boas mulheres ainda nesse mundo, né? Ainda que o cenário que esteja se desenhando seja o pior possível, né? Ainda hoje em dia é possível encontrar boas mulheres para ter bons relacionamentos, relacionamentos duradouros, né? Que podem ir até o fim dessa vida física carnal, né? Só que é necessário usar a régua, né? E hoje em dia nós nos encontramos em situações em que a régua tem que ser o mais alta possível, porque o risco de você ter que pagar a pensão para um filho que não é teu, o risco de você ser preso por uma falsa acusação, o risco de você perder os seus bens materiais é muito grande. Então você tem que ser muito seletivo, tá? Existem pré-requisitos que você pode usar na sua régua, né? Existem várias red flags que pessoas que mulheres, né, no caso, que não são adequadas para um relacionamento dão. Por exemplo, a roupa, que é definida pelo caráter, né? Vocês sabem que a roupa não define o caráter. Como, por exemplo, a roupa, que é definida pelo caráter. A roupa não define o caráter, mas o caráter, o seu interior, o que está no seu interior transborda para fora, emana. Então, isso define o seu caráter. Então, isso define o seu estereótipo, né? Então, busquem pessoas que sejam, no caso, mulheres, né? Você que é homem e busca se relacionar, quer encontrar a pessoa certa para você, foque nessas questões aí. Por exemplo, da forma como a pessoa se veste. Isso fala muito sobre você, né? Então, se a mulher busque mulheres que não sejam masculinizadas, né? Mulheres que queiram ter tomar muito a dianteira, liderar. Esse tipo de mulher, ela te trará um conflito, mais cedo ou mais tarde, né? Ainda que pareça ser uma boa pessoa, mais cedo ou mais tarde, esse relacionamento entrará em rota de colisão. Porque dentro de um relacionamento amoroso não há espaço para dois líderes. Um tem que dominar, um tem que liderar, né? É igual um veículo automotivo. O veículo automotivo, ele não tem dois motoristas, ele só tem o banco do motorista, que tem um volante só, esse irá comandar, e o banco do carona, né? Então, esse é um exemplo aí para você que busca um relacionamento, né? Que acha que ainda há boas mulheres aí para se relacionar, para você viver uma vida inteira, né, até o final da sua vida. Eu também acho que existe boas mulheres. Só que você tem que manter sua régua sempre elevada. Hoje em dia, infelizmente, tem que ser desse jeito. E não pode ser menos do que isso, né? A linguagem que a pessoa tem, né? Com quem ela anda, quais são os círculos sociais dela, né? Ela gosta muito de ficar postando foto nos stories, mostrando o corpo, né? Tirando foto de biquíni,
foto sensual com roupas provocantes, então aí você tem que peneirar, né? Porque ela não vai mudar, dificilmente a mulher vai mudar quando vocês já estiverem num relacionamento. Então você já tem que escolher uma mulher que já tenha a sua mente desperta, né? Uma mulher que já seja aparentemente uma boa pessoa desde pequeno. Uma mulher que já tenha crescido com bons princípios, né? Existem mulheres assim hoje em dia. Existe, mas são uma minoria, né? Então, por isso que é importante filtrar, né? Para você não levar uma bomba, para você não se relacionar com uma filha de Lilith, né? Que será uma bomba dentro do teu relacionamento. Pessoas perfeitas não tem, não se iluda. Mas é necessário haver pré-requisitos, porque hoje em dia está muito arriscado. Eu trouxe esses temas aqui para a gente poder refletir junto aqui, né? E vamos refletir aí sobre o que está acontecendo, né? Não é uma coisa avulsa, né? Então tudo é um plano maléfico, é uma engenharia social, né? É um projeto que foi criado há décadas atrás e está no seu curso aí, está em pleno curso. E o objetivo é destruir a família. Destruir a união entre o homem e a mulher. E também a espiritualidade. Né? Deixar as pessoas cegas, prontas para o abate da elite. Eu vou ficando por aqui, pessoal, com esse vídeo. Espero que vocês possam refletir a respeito do que eu falei aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção e até o próximo vídeo.